Depois que o príncipezinho partiu do planeta, ele chegou na região que ia dos asteroides 325 até o asteroide 330. Então, ele decidiu visitar esses asteroides para se informar melhor. O primeiro asteroide era habitado por um rei. Vestido de brilhantes e com um enorme manto de peles, ele ficava sentado num trono que era muito simples, mas mesmo assim era muito majestoso. Ah, eis um súdito, falou o rei quando viu o príncipezinho. E daí o príncipe perguntou para ele mesmo: como é que ele acha que eu sou um súdito se ele nunca me viu? Ele não sabia que para um rei tudo é muito simples. Todo mundo é súdito. Aproxime-se, para que eu possa vê-lo melhor, falou o rei, que estava muito orgulhoso de poder ser rei para alguém. Daí o príncipezinho procurou algum lugar onde ele pudesse se sentar. Mas o planeta não tinha lugar, estava tudo ocupado pelo manto do rei. Então ele ficou de pé. Mas como ele estava cansado, ele bocejou um pouquinho. É contra a etiqueta real bocejar na frente de um rei, falou o rei. Eu o proíbo. Mas eu não consigo evitar, falou o príncipezinho meio sem jeito. Eu fiz uma viagem muito comprida, eu nem consegui dormir. Então, eu te ordeno que bocejes. Há muitos anos que eu não vejo nenhum súdito bocejar. Vamos, boceje, é uma ordem real. Ah, agora eu fiquei sem jeito. Eu não vou conseguir mais bocejar, falou o príncipezinho meio sem jeito. Então eu ordeno que você bocejes quando tiver vontade. E agora era o rei que parecia meio sem jeito, porque o rei fazia questão que a sua autoridade fosse obedecida. Ele não tolerava desobediência. Ele era um monarca absolutista. Mas como ele também era muito bom, ele dava ordens razoáveis. E o rei costumava dizer: se eu ordenasse que um general se transformasse em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, a culpa seria minha. Eu posso me sentar? Perguntou o príncipezinho, que estava muito cansado. Eu te ordeno que se sentes, falou o rei, e agora ele puxou um pedaço do manto para dar lugar para o príncipezinho se sentar. Mas mesmo assim, ele ficou muito espantado com aquele planeta. Era muito pequeno. Quem seriam os súditos desse rei? Majestade, eu posso fazer uma pergunta? Eu te ordeno que me perguntes, respondeu o rei rapidinho. Majestade, para quem é que o rei reina? Para tudo, respondeu o rei com muita simplicidade. Para tudo? E então o rei nem respondeu, ele só foi apontando com a mão e mostrou o seu planeta, mostrou os outros planetas e também mostrou as estrelas. Para tudo isso? Para tudo isso, falou o rei. Afinal de contas, ele não era só um rei absoluto, ele era também um rei universal. E as estrelas obedecem o rei? Sem dúvida, obedecem imediatamente. Eu não tolero indisciplina. Daí o poder do rei deixou o príncipezinho maravilhado. Se ele tivesse um poder igual, ele teria conseguido assistir não só a 44, mas a 72, ou mesmo a 100.
ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia e nem precisaria afastar a cadeira. Só que nessa hora ele ficou um pouquinho triste porque ele se lembrou do seu planeta, que ficou abandonado. Então ele ousou pedir ao rei uma graça real. Rei, eu gostaria de ver um pôr do sol. O rei poderia me dar essa graça? Ordenar ao sol que se ponha. Se eu ordenasse ao meu general voar de uma flor até a outra, como se fosse uma borboleta, ou a escrever uma tragédia, ou a transformar-se em gaivota, e o general não executasse a ordem recebida pelo rei, quem é que estaria errado? Ele ou eu? A sua majestade. Dessa vez o príncipezinho respondeu com muita certeza. Exato! É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Falou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares ao teu povo que ele se jogue no mar, o seu povo ficará revoltado. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque as minhas ordens são razoáveis. E o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho, porque ele nunca se esquecia de uma pergunta ou de um pedido que ele tivesse feito. O teu pôr do sol, tu o terás, e eu exigirei ao sol, mas eu esperarei, na minha sabedoria de governante, que as condições sejam favoráveis. E quando é que elas serão? Perguntou o príncipezinho. Deixe-me ver. Daí o rei consultou um enorme calendário que ele tinha. Será por volta de 7h40 desta noite. E tu então verás como eu sou bem obedecido. Daí o príncipezinho bocejou de novo e ele começou a se lembrar do pôr do sol que ele tinha perdido. E daí ele viu que ele estava se aborrecendo um pouco de ficar ali. Eu não tenho mais nada que fazer aqui, ele falou para o rei. Eu vou continuar a minha viagem. Não partas, falou o rei. Ele estava muito orgulhoso de ter um súdito. Não partas! Eu te nomeio ministro. Ministro de quê? Ministro da Justiça. Mas não tem ninguém para julgar. Ah, quem sabe? Disse então o rei. Eu ainda nem dei a volta em todo o meu reino. Eu estou muito velho. Eu não tenho lugar para colocar uma carruagem que me leve. E isso ia me cansar muito. Ah, mas eu já vi o seu planeta inteiro, disse o príncipezinho, e daí ele esticou a cabeça para dar mais uma olhada do outro lado. E eu não tô vendo ninguém. Então tu julgarás a ti mesmo, respondeu o rei. E isso é o mais difícil. É muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar aos outros. Se conseguires te julgar bem, serás um verdadeiro sábio. Mas eu posso me julgar em qualquer lugar, falou o príncipezinho. Para isso, eu não preciso ficar morando aqui. Lembrei, disse então o rei. Eu tenho quase certeza que aqui mora um velho rato escondido no meu planeta. Eu escuto todas as noites. Então, tu poderás julgar esse rato. E tu o condenarás à prisão perpétua de vez em quando. Assim,
A vida do rato dependerá da justiça do meu ministro. Porém, logo que o condenares, tu o perdoarás, para economizar o réu. Afinal, nós só temos um. Eu não gosto de condenar ninguém a nada. Eu acho que eu vou mesmo embora. Não! falou o rei. Mas o príncipezinho fez os seus preparativos de viagem, e para não deixar o velho rei aflito, ele disse: Se a sua majestade quiser ser obedecido imediatamente, poderia me dar uma ordem bem razoável. Poderia me ordenar, por exemplo, que eu partisse dentro de 1 minuto. E eu acho que as condições estão muito favoráveis. Mas daí o rei não disse nada, e o príncipezinho esperou um pouquinho. Mas daí ele desistiu e partiu. Não vá! Eu te tomei o meu embaixador! Gritou o rei, e a voz dele tinha uma autoridade muito grande. E enquanto o príncipezinho partia, ele pensou: As pessoas grandes são mesmo muito esquisitas.